Livro de Salmos, capítulo 147, versículo 1. Diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. Deus se agrada, glória a Deus. Tem uma passagem que fala, né, que Deus procura os verdadeiros adoradores, né? Os que adoram a Ele em espírito e em verdade. E cantar louvores a Deus é exaltar a grandeza de Deus. Ele disse que além de ser agradável, é decoroso. Então você imagina, você está lá na sua casa, fazendo sua tarefa e adorando a Deus, e os céus ali, o Pai recebendo a sua adoração, seja na igreja, seja em sua casa, onde você estiver, é decoroso, é agradável aos olhos de Deus, amém? Ele recebe a nossa adoração. Ele diz, tem uma passagem também que diz que todos que têm fôlego adorem ao Senhor. E o louvor também é uma arma de guerra que Deus nos deixou. Quando você louva a Deus, os inimigos, o que acontece com os inimigos? Ele recua, ele não suporta ficar perto de um adorador, ele não suporta ver você adorar o Criador Todo-Poderoso. Lembra de Saul, quando ele estava possesso de espíritos malignos? Davi tocava a harpa e adorava a Deus. Sabe o que acontecia? Os inimigos recuavam. Os inimigos batiam retirada, porque eles não suportam ver a adoração a Deus. Então, quando vê situações que tiver opressão, sabe, que a tristeza quer bater na tua porta, na tua vida, alguma situação, sabe, da sua casa, sabe o que você faz? Começa a cantar, começa a adorar a Deus, glória a Deus, que o que tiver de ruim vai bater retirada em nome do Senhor Jesus. E o que diz mais? Versículo 2, o Senhor edifica Jerusalém, é Deus que edifica a nossa casa, congrega os dispersos de Israel, ele congrega, ele ajunta os que estão longe, ele ajunta os que estão dispersos, né? É Deus que faz, glória a Deus. Se nós estamos aqui hoje reunidos na casa dele, porque ele que trouxe cada um de nós aqui hoje, glória a Deus, é ele que nos ajunta. E diz mais, e ele sara os quebrantados de coração e liga-lhe as feridas. Então Deus, ele vai sarar os quebrantados de coração. O que é isso, irmã Luciana? Aqueles que estão com o coração feridos, que estão machucados. Quantas coisas que estão acontecendo, que estão entristecendo tanta gente, né? Às vezes é a notícia de uma enfermidade que chegou, que alguém recebeu um diagnóstico e aquilo abala a família, abala todo mundo, né? Mas é a má notícia que chegou, né? Às vezes é uma situação que acontece, às vezes a pessoa que teve, de repente, perdeu o emprego e aí se abate, não é verdade? E aí a pessoa fica ali triste, decepcionada, chateada, aborrecida, mas Deus está dizendo que ele sara os quebrantados de coração, glória a Deus. Você que está entristecido, você que às vezes acha, oh meu Deus, como que eu vou resolver essa situação? Deus está dizendo, você que está aí com o coração quebrantado, ele vai sarar. E o que mais? Vai ligar ali as feridas, vai cicatrizar, sabe? Quando a gente está com o coração machucado, por mais que as pessoas falam coisas bonitas para nós, mas o coração está lá sangrando, não está? Está ferido, está doendo. E por mais que as pessoas possam falar palavras bonitas, mas na alma, quem cura? Deus. Quem vai cicatrizar aquela ferida na alma? É o Senhor. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar quem? Deus. Por mais que as pessoas sejam legais do meu lado, me confortam, querem me ajudar, isso é bom, mas quem vai curar mesmo, quem vai sarar, quem vai restituir a saúde, quem vai dar vitória para você, quem vai abrir portas para você, é o Senhor. É Ele, tudo vem dEle, como nós cantamos aqui, Ele é a nossa fonte, glória a Deus. Ele é a nossa fonte de salvação. Então ele não só vai sarar os quebrantados de coração, mas vai ligar-lhe as feridas. Vamos no Salmo 103?
Livro de Salmos, agora capítulo 103, versículo 1. É só voltar umas folhinhas aí atrás. Diz assim, olha: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. O que está dizendo? Bem dizer é o quê? É você exaltar as qualidades de alguém. Quando você fala, olha, minha irmãzinha, você é uma bênção, você está exaltando. Você diz, Deus é todo poderoso, você está exaltando as qualidades de Deus. Glória a Deus. Deus é todo poderoso, Ele é majestoso, eu estou aqui para adorá-lo. Olha, veja o que Ele fez na minha vida. O que é bem dizer aquilo que Deus fez? Não se esquecer, que está dizendo aqui, dos seus benefícios. É os milagres. O que Deus já fez por você? Para nós estarmos aqui na casa de Deus, adorando a Deus, é porque nós já vimos sinais de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui já clamamos a Deus, já tivemos resposta de Deus, já tivemos livramento de Deus, não é verdade? Portas já se abriram, não é verdade? Quantas coisas, tem certeza, se fosse parar aqui só para nós aqui explicarmos o que Deus já fez nas nossas vidas, é muita coisa. E é isso que nós temos que fazer, o quê? Não se esquecer do que Ele já fez por nós. E muito mais Ele vai fazer ainda. Aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para terminá-la. Nós estamos na caminhada com Deus. E Deus está trabalhando conosco, está nos disciplinando, nos ensinando, está nos limpando, está nos santificando, e nessa caminhada, e aí nós vamos tendo cada vez mais experiências com Ele. Versículo 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Olha, ninguém, você pode, tem gente que fala, deixa eu ir lá na igreja confessar para o Papa, confessar para o padre, você pode até confessar para o homem, mas o único que você realmente vai confessar e que tem o poder de perdoar todos os nossos pecados, o nome dele é Jesus Cristo. Glória a Deus. Você pode confessar seu pecado, se você ofendeu alguém, fez um mal para algum irmão, você tem que chegar no seu irmão e pedir perdão. Que a gente, às vezes, tem pessoas que fazem mal com o irmão, pede perdão para Deus, mas não pede perdão para o irmão. Se você ofendeu alguém, maltratou alguém, defraudou alguém, chega naquela pessoa, já pedi perdão para Deus, mas eu quero pedir perdão para você também, em nome de Jesus, eu reconheço que eu errei. Isso é decoroso, isso é agradável a Deus, não é verdade? Então, mas assim, irmã Lucélia, mas se eu confessar lá pro bispo, confessar lá pro padre, confessar pro pastor, eles vão perdoar. Não, você tem que confessar para Deus. Ele disse, se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar de todos os seus pecados. Quem perdoa pecado é Jesus. Glória a Deus. E diz mais aqui, e Ele que sara, né? Todas as tuas enfermidades. Ninguém carregou suas enfermidades a não ser Jesus Cristo. Quando Ele estava pendurado no madeiro, Ele falou, está consumado. Ali Ele estava carregando todos os pecados da humanidade, estava carregando ali todas as enfermidades, todas as dores, tudo Ele estava carregando ali, tudo estava sobre Ele. Você imagina o peso que Jesus estava ali, né, sobre Ele, né? Tanto que o próprio Deus virou o rosto e Jesus falou, Pai, Abba, por que me desamparaste? Por quê? Porque o negócio estava tão sério ali sobre Jesus que o Pai virou o rosto. Porque você não quer ver seu filho, né? Você não quer. Qual pai quer ver o filho sofrer, não é verdade? Mas era necessário, Jesus assumiu isso e falou, não, Pai, eu vou pagar o preço para reconciliar meus irmãos contigo. Olha que coisa. Isso que é amor, né, gente? Fala a verdade. Então, Jesus é o único que pode perdoar pecados da humanidade, de qualquer um de nós, e também sarar de todas as enfermidades. Glória a Deus, em nome de Jesus. E depois a gente volta aqui, deixa marcado aqui, que aí a gente vai voltar aqui no Salmo 103. Vai agora no livro da frente chamado Isaías, capítulo 38.
Isaías 38. Profeta Isaías. Glória a Deus. E diz assim, quer ajuda aí, irmã? Tá. 38. Aqui essa letrinha, até que eu for ela que amo, né? Fica no meio da Bíblia. Depois de Salmos, né? Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Isaías. É, muito cuidadinho. 38:1. Glória a Deus. Vamos lá. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Veja, Deus mandou o profeta. Deus mandou a palavra para quem? Para o rei. O rei estava reinando, estava numa alta posição, tinha do bom e do melhor. Mas veio o quê? Veio uma sentença para esse rei. Qual foi a sentença que o profeta veio e falou para ele? A sentença é para você pôr sua casa em ordem, porque você vai morrer. O profeta de Deus, ele tem que dar boa notícia, mas ele também tem que dar toda a palavra que Deus mandar. Se Deus mandar exortar, tem que exortar. Se Deus mandar corrigir, tem que corrigir. Se Deus mandar, né, puxar a orelha, tem que puxar a orelha. Não é verdade? Se Deus manda entregar a palavra, olha, a promessa, a bênção, tem que entregar o que Deus mandar. E o profeta Isaías chegou diante do rei. O rei podia até falar, manda matar, né? Mas ele chegou e falou, uma palavra de quê? De sentença de morte. Por quê? Porque veio uma doença. Veio uma enfermidade para matar esse rei Ezequias. Mas por que essa doença entrou na vida desse rei Ezequias? Se esse rei Ezequias era um homem que temia a Deus, era um homem que limpou todos os templos da casa de Deus, tirou toda a idolatria, fez com que voltasse os cultos no reinado dele. Por que estava acontecendo isso com esse homem que era considerado um homem tão bom? Por que ele tinha que colocar a casa dele em ordem? Por que Deus mandou o profeta com essa sentença tão dura? É porque a casa dele estava em desordem. Que casa é essa? É a casa espiritual. Tem muita gente que quando está reinando, quando as coisas estão tudo muito bem, aí relaxa, né? Aí já não ora mais, aí já não lê mais a Bíblia, aí eu vou na igreja esporadicamente, quando der, bom, né? Falo com Deus quando dá, que está tudo muito bem, eu estou cheio de saúde, eu estou prosperando, eu estou reinando, as coisas estão indo muito bem, não é verdade? Geralmente, a gente dá aquela relaxadinha, não dá? Todo mundo, né? Quando a gente está na prova, a gente está buscando a Deus, né? Está todo dia na igreja buscando a Deus e, né? Até receber a vitória. Mas aí quando você está lá na bênção, tudo bom, era o que estava acontecendo com ele, estava tudo indo muito bem. E de repente, aí ele foi relaxando, foi sossegando, não ia mais pro templo, não orava mais, não estava mais dedicado, e as coisas acontecendo, até que veio a enfermidade no corpo dele. E esse homem começou a sentir dor,
Esse homem começou a estar ali naquela situação difícil e Deus mandou o profeta e fala, dá a sentença para ele. Era uma sentença dura. Lá o profeta não chegou pôr na mãozinha orando, deixa eu orar por você. Não, já chegou lançando a palavra. E era uma palavra dura. Por quê? Porque a casa espiritual dele estava em desordem. Havia brecha. Nós não podemos deixar nossa vida espiritual. Irmãos, nós temos que, do mesmo jeito que a gente zela, a gente acorda de manhã, escova os dentes, toma banho, troca de roupa, põe a roupinha limpinha. Assim também nós temos que ter esse mesmo cuidado diário com a nossa vida espiritual. Não deixar brechas. Porque tudo que o diabo quer, que o espírito das trevas quer, é achar uma brecha para quê? Para lançar qualquer coisa nojenta dele. Aí, através das brechas, ele coloca enfermidade, ele coloca mágoa, ele coloca problemas, coloca um monte de coisa. Você está entendendo? É como se diz, aonde passa um boi, passa uma boiada, não é verdade? Então, Jesus está falando o que para nós aqui? É estar vigilante, fechar as brechas, não dá. Que brechas? Quais são essas brechas? As brechas com aquilo que nós estamos vendo, tirar as coisas ruins do nosso caminho, coisas que vai desviar a gente da presença de Deus, com aquilo que a gente está ouvindo, se não é edificante, se não vai agregar e edificar minha vida, então peraí, não vou parar para ouvir. Aquilo que eu estou fazendo está edificando, está glorificando a Deus. Aquilo por onde estão meus pés, onde eu estou entrando, o que eu estou fazendo está agradando a Deus. As minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus desejos, tudo isso são portas. E nós temos que estar vigilantes com essas portas. Glória a Deus. Para quê? Para não dar espaço para o inimigo. Então veja, olha o que aconteceu aqui. Era uma sentença de morte. Ele deu a palavra, versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Agora ele estava orando ao Senhor. E disse, Senhor, lembra-te e peço-te que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias. Quando vê a sentença do profeta, põe tua casa em ordem que você vai morrer. Aí ele virou a cara para a parede e deixou orar a Deus. Deixou buscar Deus. Não, eu achei que eu estava com um problema, que isso ia se resolver, né? Mas a sentença de morte, então deixa eu clamar ao Deus Altíssimo. Ali ele virou a parede, o rosto para a parede e foi falar com Deus. Ali ele rasgou o coração para Deus. Veja que ele disse, Senhor, lembra-te que eu andei. O verbo está no passado, eu andei. Eu não estou andando. Senhor, lembra que eu andei na verdade. Eu andei na verdade, mas no momento ele estava na verdade. Olha que meu coração era perfeito diante do Senhor. Veja que eu fiz, né? Aqui está dizendo aqui, quer ver? Eu fiz o que era reto aos teus olhos. Eu fiz, é passado. Às vezes, irmão, a gente começa muito bem, mas chega no meio da caminhada, muitas coisas, muitas tarefas, a gente fica igual Marta, tarefada, fadigada com muitas coisas e deixa as coisas espirituais no último plano. Veja que ali na oração mesmo, ele entendeu onde estava o erro dele. Eu andei, Senhor. Eu fiz. Eu tinha um coração perfeito. Eu fiz o que era reto. Mas no momento, não é isso. Eu estava longe da sua presença. E ali ele chorou muitíssimo. Olha, irmãos, errar, todos nós erramos. Pecar, todos nós pecamos. Mas a coisa bonita é quando nós reconhecemos nossos erros. Porque Deus é Deus de amor, Ele é Pai de amor. Ele ama a gente. E quando nós reconhecemos que nós estamos errados, quando a gente abre o coração mesmo e fala, não, isso aqui eu errei, isso aqui eu fiz errado. Não, isso aqui eu fiz, mas não está certo. Né? Quando a gente reconhece nossos erros diante do Pai, o Pai se alegra. Veja que ele fez uma oração ali, enquanto ele estava orando ali, chorando muitíssimo, porque ele estava se arrependendo de tudo, ele reconheceu que ele estava longe de Deus, e o profeta estava saindo do palácio.
Antes do profeta terminar de sair lá do palácio, o Espírito de Deus já falou com o profeta: volta. Volta, porque eu já ouvi a oração dele. E Deus, ele olha para quê? Ele não olha para a sua aparência. Deus está olhando para o teu coração. Ele sabe quando nós estamos orando com sinceridade de coração. Ele sabe quando realmente a gente se arrepende ou não. Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Então, naquele momento que ele estava ali chorando e falando com Deus, Deus estava assistindo ele. Assim também Deus assiste eu e você. Quando nós fechamos a porta do nosso quarto e falamos com Deus. Quantas vezes, às vezes você chorou, ninguém te viu chorando, mas Deus colheu as tuas lágrimas. Quantas vezes você rasgou o coração para Deus, Ele ouviu a tua oração como Ele ouviu a de Ezequias. E Ele viu que a sinceridade de coração. Olha aqui o que aconteceu, versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentareis aos teus dias 15 anos. Olha aqui, irmão, uma oração verdadeira, de todo o coração, muda a sentença. Uma oração feita de todo o coração, Deus muda o cativeiro, Deus muda a sentença, Deus muda a situação. Por quê? Porque para Deus não há nada impossível. A sentença era de morte, mas quando Deus viu ele rasgando o coração com toda a sinceridade ali, Deus já mudou a sentença, falou: olha, fala para ele que eu ouvi a oração dele. Irmãos, nós temos que fazer a nossa oração com interesse de coração, para que Deus pare para ouvir a nossa oração. O missionário falou que tem gente que fica: Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E Jesus fala: mentiroso, mentiroso, mentiroso. Por quê? Porque aquele que ama vai guardar a palavra de Deus. Aquele que ama vai não só ouvir, mas vai praticar a palavra de Deus. Glória a Deus. Há a diferença de verdadeiramente aquele que ama a Deus e aquele que não ama, né? E Deus falou: eu ouvi a tua oração e eu vi também o que? As tuas lágrimas. Irmãos, nós temos que chegar nesse nível. Senhor, o Senhor está ouvindo a minha oração? Eu preciso que a minha oração seja ouvida por Deus. Ai, irmão, você mais não ouve toda oração? Depende da intenção do seu coração. Como que você está fazendo a oração? Qual é o seu interesse? Qual a intenção do seu coração? Você está orando de interesse, de coração, ou você está orando para realizar suas vontades próprias? Porque Deus vê tudo. Deus está olhando para o nosso coração. Glória a Deus. Versículo 6. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e havia uma guerra contra ele. E esta cidade, eu defenderei esta cidade. E isso te será por parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E eis que farei a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás. Volte 10 graus atrás. E assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha dado. Então o sinal que Deus deu para ele, de que Deus honraria a sua palavra, ele ia fazer o relógio voltar 10 graus. Irmãos, Deus não é homem que promete alguma coisa e não faz. Deus disse: eu velo a minha palavra para cumprir. Deus prometeu algo para mim, para você, ele cumpre. Glória a Deus. Versículo 9. E o cântico de Ezequias, rei de Judá, quando adoeceu e sarou da sua enfermidade. Olha o que ele disse. E eu disse: na tranquilidade de meus dias, e ir-me-ei às portas da sepultura, já estou privado do resto dos meus anos. E eu disse: já não verei mais o Senhor na terra dos viventes, jamais verei o homem como moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi removido de mim, como xoxa de pastor. Cortei como tecelão a minha vida, como que do tear me cortará. Desde a manhã até a noite me acabarás. E eu sosseguei até a madrugada, como um leão, quebrou todos os meus ossos.
desde a manhã até a noite me acabarás. Mas como grão e andorinha, assim eu xixirrava e gemia como a pomba, alçava os olhos do alto. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Glória a Deus. Então ele estava dizendo aqui, isso era um cântico de quem? De Ezequias, que adoeceu e foi curado. Ele ficou doente? Ficou, mas ele clamou, Deus do céu, que sara todas as enfermidades e curou ele da enfermidade. Então o que ele fez? Ele fez um cântico para Deus. Senhor, qual era o cântico? Quando eu estava na minha tranquilidade, nos meus dias de sossego. Eu vou viver bastante, eu vou viver meus dias, até que chegue o dia da sepultura, até que chegou a madrugada lá, os ossos dele foi todo quebrado. E ele começou a gemer de dor como andorinha e grão. Por quê? Porque tudo veio o quê? De repente. Irmãos, o que Jesus está falando para mim e para você? Que nós temos que estar na presença dele todos os momentos, todos os dias. Porque a gente não sabe do dia da manhã. O inimigo fica o quê? Ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E nós, filhos de Deus, não podemos dar brecha para o inimigo. O rei Ezequias era um homem de Deus, mas por que a enfermidade entrou na vida dele? Porque ele deu brecha, ele estava muito sossegado, ele estava muito tranquilo, ele estava só curtindo a vida e não estava cuidando da vida espiritual. Mas olha o que ele disse aqui nessa canção que ele fez para Deus, versículo 15: que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, com essas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faze-me viver. E eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não pode louvar a sepultura, nem a morte glorificar-te, e nem esperarão em tua verdade os que descem a cova, mas os vivos, estes te louvarão, como hoje eu faço. Ó Pai, aos filhos fará notória a tua verdade. Glória a Deus. Então ele disse, o que eu vou dizer? Assim como Deus prometeu, assim Deus faz. Glória a Deus. Você pode estar na luta que for, você buscar a Deus. O que eu tenho que fazer quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo? Vou buscar a Deus. E o que eu vou fazer quando vem a luta? Quando vem a má notícia? Quando vem o problema? Eu também vou buscar a Deus. Aonde eu vou resolver os meus problemas? Na presença de Deus. Seja qual for a batalha. Se for enfermidade, quem é que vai perdoar meus pecados? O Senhor. Quem é que vai me curar de toda enfermidade? O Senhor. Oi, irmã Lucélia, mas eu posso procurar um médico? Eu posso buscar as alternativas aqui? Pode também, não é errado. Deus também deixou os médicos aqui, glória a Deus. Mas vai ter situações que só o médico dos médicos que pode curar. Tem quantas pessoas, não é verdade? Como aquela mulher do fluxo de sangue, gastou todo o dinheiro que ela tinha com os médicos. Mas onde ela foi resolver o problema dela? Aos pés do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus também usa os médicos, Deus usa as autoridades, Deus usa pessoas, mas tem situações que é só você e Deus. Glória a Deus. E aqui ele fez um cântico louvando a Deus, assim como prometeu, assim ele fez. E hoje eu estou louvando e glorificando a Deus. Por quê? Porque só os vivos podem adorar a Deus. Os mortos, irmãos, depois que morrem, tem uma passagem que eu li na Bíblia esses dias que fala que até o nome é tirado da palma da mão de Jesus, porque ele já morreu. Os vivos estão com os nomes na palma da mão de Jesus. Mas aqueles que já morreram, é como se desse baixa, sabe? No arquivo assim, sabe? Eu li, depois eu passo para vocês essa que veio agora, não é muito sério isso daí.
Então, os vivos, estes te louvarão, o Senhor. Então, irmãos, hoje é dia de louvar a Deus. Agradecer a Deus. Muito obrigada, Senhor, pela família que me deste. Muito obrigada, Senhor, pela saúde. Muito obrigada, Senhor, pela vitória nesse ano. Muito obrigada, Senhor, por guardar a minha casa, a minha família. Muito obrigada, Senhor, por ouvir as minhas orações. Muito obrigada, Senhor, por me fortalecer nos momentos de fraqueza. Irmão, nós temos que adorar a Deus em todos os momentos. Glória a Deus. E tampar as brechas, não dar espaço para o inimigo. Por quê? Porque aí eu só vou ser bem sucedido em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos no Salmo 103 de novo? Deus curou Ezequias. Salmo 103. Deus curou ele, porque ele fez uma oração sincera, ele reconheceu o erro dele. Deus ouviu a oração, perdoou os pecados dele. E ele foi restituído a cura no corpo dele. E além de tudo, Deus livrou ele da guerra que ia vir, já estava programada para vir contra ele, e Deus livrou. Salmo 103, versículo 3, diz assim: é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade de misericórdia. A sentença para Ezequias era perdição, era morte. Mas Jesus, o que Deus fez? Redimiu. O que Jesus fez comigo e com você? Nos redimiu. Nos reconciliou com Deus. Nos tirou das trevas e nos colocou no reino da luz, no reino do seu amor. Glória a Deus. Então nós também somos redimidos por Jesus Cristo. 5. Que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. Veja, quando Ezequias foi curado, Ezequias tinha cânticos. O que é esse cântico, irmã Lucélia? É exaltando a majestade de Deus, exaltando todos os benefícios que Deus fez, a cura, a libertação. A comunhão dele foi restituída na presença de Deus. Ele ficou totalmente curado de uma doença mortal. E quantas pessoas que passou por essa praga aí chamada pandemia do Covid, que quase viu a morte aí, mas Deus orou e Deus livrou, não é verdade? Quantas pessoas que Deus já curou de câncer, curou de tantas enfermidades. Então, irmãos, não há nada impossível para o nosso Deus. O que eu tenho que fazer, seja qual for o problema, eu vou buscar resolver meu problema com o meu Deus, porque Ele pode todas as coisas. Assim como Ele falar para mim, assim também Ele vai fazer por mim. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar nossa causa diante do Senhor, né? Em nome de Jesus, porque somente Ele pode perdoar os nossos pecados e sarar as nossas enfermidades. Essa é a palavra que Jesus colocou no meu coração nessa tarde, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pega a sua folha que está com o nome dos seus familiares. Se você trouxe uma peça de roupa, segura essa peça de roupa aí. Vamos apresentar em nome do Senhor Jesus. E eu vou passar para vocês também o azeite. Você vai levar um azeite, a gente vai apresentar diante do Senhor, para você ungir tudo lá na sua casa. A cama, o travesseiro, de todo mundo, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus, amém?